Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8 a seguir, a segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez reuniu-se grande multidão, e não tendo eles com que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenha compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Se eu os expedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tens? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu após ter dado graça e deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem partindo entre o povo. Tinham também alguns feixinhos, e abençoando mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram-se e fartaram de pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado, juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. Amém, meus irmãos? Nós que conhecemos da palavra de Jesus, nós gostamos de conhecer esta palavra, porque lá em João 8:32, a Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é essa palavra. A verdade é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabemos que muitas pessoas gostavam de ir ao encontro de Jesus para se alimentar muito, porque essa já é a segunda multiplicação de pães e peixes. Então muitas pessoas gostavam de ir até Jesus para ouvir a sua palavra. Muitas pessoas gostavam de ir até Jesus para receber cura, para ver se as palavras que ele ensinava se ele era o Cristo ou não. Mas a maioria do povo que naquele momento eles acreditavam que Jesus ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas quando chegou ali na cruz do Calvário, muitos o abandonaram, muitos o crucificaram. Ou seja, nós o crucificamos. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo Marcos, no capítulo 8, a segunda multiplicação de pães e peixes. A Bíblia nos fala que o povo daquela época estava com fome. Já tinha 3 dias que eles não se alimentavam. E Jesus, com medo deles irem pelo meio do caminho e desfalecerem na fé e ir embora. Então Jesus perguntou-lhes: O que tendes? E os seus discípulos falaram: Mestre, da onde nós vamos arrumar
tantos pães para sustentar esse tanto de pessoas, mas Jesus é o dono da situação. Aqueles discípulos não acreditaram no milagre de Jesus, não acreditaram que Jesus podia fazer o segundo milagre. Porque nós que vamos arrumar pães para esse tanto de povo, mas Jesus ele já tinha feito uns sinais, que foi o primeiro sinal de multiplicação de pães e peixes, que é qual de 5.000 se alimentou, fora de homens, fora de mulheres e crianças, melhor dizendo. E foram 5 pães e 2 peixinhos. E aqui nessa história, Jesus multiplicou 7 pães e alguns peixinhos. E Deus supriu a necessidade deste povo. Meus irmãos, eu quero falar um negócio para você nessa noite. Às vezes você olha na sua geladeira, não tem um grão, não tem um ovo sequer, melhor dizendo. Mas sabe de uma coisa, Deus vai prover. A Bíblia fala que o justo não mendigará o pão. Deus ele vai suprir. Deus vai mandar uma pessoa para suprir a sua necessidade. Ou Deus vai providenciar um serviço. Porque Deus é o Deus das causas impossíveis. E muitas pessoas, e Jesus falando ali que eles começaram a repartir, vocês sentaram em pequenos grupos, e ele multiplicou. E a fama de Jesus foi correndo por todo aquele lugar. Jesus ele curava, Jesus ele expulsava endemoniados, pessoas endemoniadas. Jesus ressuscitava mortos. Então muitos gostavam de ir até Jesus. Muitos professavam que Jesus era o Cristo. Mas muitos, mesmo vendo os milagres, às vezes poderiam até acreditar que Jesus era o Cristo. Porque muitos falavam que ele era enviado de Deus. Mas muitos acreditavam, mas muitos não acreditavam. Mas Jesus Cristo, ele amou, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus enviou seu Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 18, capítulo 3 de João, porque Jesus enviou aqueles que não crerem, aqueles que crerem em seu nome não estão julgados, mas aqueles que não creram já estão julgados, porque não creram no Filho unigênito de Deus. Jesus ele costumava, Jesus falava palavras amorosas, como essa palavra em João 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou lhes preparar vos lugar. E quando eu for e vos preparar vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na onde que Jesus está, nós vamos estar, meus irmãos, nas mansões celestiais. A Bíblia fala que as ruas são de ouro e os muros de cristais, de jaspe. A Nova Jerusalém, meus irmãos, só vai ter alegria. E muitas pessoas iam até Jesus para receber essa palavra. Porque muitos queriam ir até Jesus para ouvir o ensinamento de Jesus. Porque Jesus, ele não pregava com hipocrisia, igual aos fariseus. Mas Jesus falava palavras sábias.
Mas no dia que Jesus resolveu falar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, o povo recuou. Somente os verdadeiros adoradores ficaram com Jesus. Muitos falaram, como é que eu vou amar aquela pessoa que me feriu? Como é que eu vou amar aquela pessoa que me traiu, que fez mal para mim? Mas sabe de uma coisa, Jesus nos deu um mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aquela grande multidão que seguia Jesus já estava diminuindo. Mas Jesus continuou fazendo sinais. Depois que Jesus continuou fazendo sinais, ressuscitava mortos, muitas pessoas iam até encontro de Jesus. E nós temos que acreditar, meus irmãos, nós temos que ter uma palavra positiva, uma palavra firme e acreditar que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós temos que amar Deus. Se nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Se nós estamos amando a Deus, nós estamos amando o nosso próximo. Em Êxodo 2, esses mandamentos. Meus irmãos, vamos perseverar. Vamos buscar mais. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos meditar nas santas e sagradas Escrituras. Lá em Salmo 46, versículo 1, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E Jesus fez essa segunda multiplicação de pães e peixes. E que alimentaram desses pães que Jesus multiplicou, pães e peixes, foram 4.000 homens, foram mulheres e crianças. Tá aí essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar em cada oração nessa noite, em nome de São Jesus.